Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Veja bem, eu vou gravar esse vídeo, né, para poder explicar a vocês a respeito da proposta do trabalho, certo? Bom, então, conforme a orientação que eu mandei para vocês, né, o tema do trabalho, certo, é formação docente para a educação das relações étnico-raciais. Então, dentro desse tema, né, vocês têm aí uma vasta possibilidade de abordagem do tema, certo? Então, vamos lá. O que eu estou sugerindo a vocês, no enunciado da questão, é que vocês abordem três aspectos, né? O primeiro deles é em relação ao papel dos entes federados, né, para a implementação da política de formação de professores dentro das temáticas, né, do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana e indígena, né, e também no contexto da educação escolar indígena, certo? Então, particularmente da União e do município. Então, eu optei por esses dois, né, porque, primeiro, é a União que vai ser responsável por criar, né, a lei, as diretrizes, através do Conselho Nacional de Educação, que é vinculado ao MEC, né, os cursos de formação, né, de professores, também que a primeira experiência foi do próprio Ministério da Educação, né, e a oferta desses cursos, né, de formação específica pelas universidades federais, os institutos federais, né, através dos programas que nós vimos, Africanidades, né, e o programa Uniafro, né, que foram os dois exemplos que nós vimos nas aulas. E o município, porque ele onde vocês vão atuar, né, como futuros professores, ou para quem já é professor da rede, atua, né, no município. Então, entendendo qual é o papel do município e qual é o papel da União, né? Obviamente que o município ele vai ser responsável pela formação continuada no âmbito da própria Secretaria de Educação, seja através, né, dos cursos ofertados pelos próprios técnicos da Secretaria, programa de formação continuada específico da rede, ou em parceria com as universidades públicas, né, que tenha no município, né, ou através, né, de processo licitatório, contratação de institutos de educação, ou mesmo em parceria com universidades privadas que tenha no município, né? Então, essa é a proposta do município. Então, lá no Plano Nacional de Implementação das Diretrizes, está estabelecido, né, qual é o papel da União, qual é o papel do Estado e qual é o papel do município. Então, eu escolhi como sugestão para vocês analisarem a União e o município, né? O outro tema, né, é a formação. No segundo item, eu proponho que vocês também analisem a formação inicial do professor, né? Observando, sobretudo, a questão da carga horária, né, das disciplinas, nos cursos de licenciatura, né, que aí vocês podem analisar o próprio currículo de vocês, né, a matriz curricular do curso, e pode, se for o caso, pesquisar, está disponível na internet, nas universidades estaduais ou federais, né, exemplo aqui da Bahia, vocês podem pesquisar a matriz curricular do curso de pedagogia, né, ou de outros cursos de licenciatura que vocês queiram. Se não quiser ficar só em pedagogia, pode olhar geografia, história, né, matemática, outros cursos, que as matrizes estão disponíveis nos sites, né, da UNEB, da UESC, da UFBA, da UFRB, e isso para citar algumas públicas, que vocês também podem pesquisar no setor privado. Então, fica a critério. Então, analisar a carga horária e também o material didático, né, que é disponibilizado nesses cursos para a formação de professores. Então, o segundo ponto é esse, analisar esses desafios, né, para a formação docente. E o terceiro ponto é observar, né,
os desafios e as possibilidades para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana e indígena na educação básica, né, que já é no contexto da escola. Então, quais são esses desafios? Então, vocês aí vão escolher em qual desses itens vocês vão aprofundar, certo? A discussão, mas vocês vão perceber que em um momento ou em outro, esses 3 pontos eles se cruzam, né? Então, o primeiro passo é esse, é vocês definirem em que campo da formação do professor vocês vão fazer a abordagem do texto de vocês, ou vão recortar o problema, né? Se na formação inicial, no contexto da universidade, né? Ou na formação continuada, que também pode ser no âmbito da universidade ou das secretarias estaduais ou municipais de ensino, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é escolher os documentos normativos, né? Se você optar por refletir o terceiro ponto, então você vai ter que observar as diretrizes curriculares nacionais, né? As leis 10.639 e 11.645, né, como documento normativo. E caso vocês optem pela formação inicial do professor, né, vai observar também lá na resolução quais são as orientações para a formação docente, né, quais são as diretrizes e, como eu disse, observar o currículo, né, dessas instituições, certo? Para observar a carga horária. E caso opte por analisar a formação continuada na rede, né? Aí vocês podem pegar como própria experiência o município de São Felipe. A minha sugestão é essa, porque é uma realidade que fica mais próxima de vocês, né? Então pode, se for o caso, entrar em contato em alguém que trabalha na secretaria ou no município, que seja professor da rede, né? E fazer, né, uma mini entrevista, né? No sentido de saber se tem algum curso de formação específica continuada da rede, né? Se tem um projeto da rede que orienta os professores a trabalhar com essas temáticas, se dispõe de material didático, né, nas escolas, como, por exemplo, livros de literatura infantil, né, material didático, paradidático para o ensino fundamental 2, né, como livros de poesia, histórias infantis, enfim. Então, tentar fazer, né, um levantamento para saber se a rede de São Felipe dispõe de algum desses materiais didáticos, né, e dos cursos de formação continuada. Então, a minha sugestão é que, se vocês optarem por essa questão, fica mais fácil para vocês desenvolverem o texto, porque é uma realidade que fica mais próxima, então é mais fácil de analisar, certo? Essa é a minha sugestão. Então, qualquer dúvida que ficar, vocês podem entrar em contato comigo, né? Em relação ao que a gente chama na metodologia de recorte temático, né? Definição de objeto de pesquisa, ou de um problema de pesquisa, né? Que, como eu disse, dentro dessas 3 possibilidades que eu dou aí no enunciado da questão, vocês podem centralizar a análise em uma delas, mas observando que em algum momento esses 3 pontos eles vão se cruzar, certo? De forma mais acentuada ou não, eles acabam aparecendo, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Agora eu vou gravar o segundo vídeo explicando, né, a estrutura do texto, certo? Um abraço.